Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como eu tinha prometido, já peço desculpas aí pela demora, esse final de semana foi impossível fazer isso, mas eu vou gravar o conteúdo extra de sociologia, que vocês estão sem as aulas, né? Então tentem acompanhar, porque é uma matéria importante, né? Que cai no Enem, cai nos vestibulares, e assim, é fácil, sabe? Não é difícil. Então, acho que fica sendo uma forma de vocês fazerem pontos nas provas, como eu sempre falo, é uma matéria que dá para levar de boas, assim, sem muito estresse. Só que a gente não pode deixar de ver, né? Muita gente às vezes não teve essa matéria no ensino médio, ou não deu a devida importância. Como eu falei para vocês, é fácil, simples e vai exigir só um pouquinho de atenção de vocês, de estudo, fazer os exercícios que eu vou passar, tá? Vou disponibilizar lá no Classroom. Então, vamos que vamos, mais uma matéria aí pra vocês darem conta, mas fica sussa, tá? Matéria tranquilona. Então, vamos lá, arruma a postura aí na cadeira, tá sentado, se ajeita, tá na cama, senta pelo menos, tá lavando a louça, lava a louça, que né, é só o que a gente faz nessa quarentena, além de dormir, comer, lavar a louça, estudar também, né, lógico, tem nada melhor para fazer. Então vamos nessa, vamos falar sobre sociologia. Para que estudar a sociedade, né? Então nessa primeira aula a gente vai pensar um pouco sobre a importância de viver em sociedade, como que as relações que se estabelecem na sociedade, elas acabam de alguma forma refletindo no nosso comportamento, mesmo que a gente não perceba isso. E também vamos pensar nas maneiras, como que essas relações, elas vão fazer diferença na convivência e no cotidiano de cada um de nós. Então, assim, são coisas que a gente vai parar para pensar que muitas vezes a gente deixa passar batido no nosso dia a dia, assim, que a gente tem como natural, ou a gente acredita que as coisas são como elas são, porque tem que ser assim mesmo. Então vamos pensar um pouco mais sobre como que as relações que se estabelecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, influenciam quem a gente é e a maneira como a gente age. Então, a sociologia, ela vai levar a gente a refletir sobre algumas coisas, né? O que é a sociedade? A sociedade, ela é uma teia complexa de relações que se estabelecem entre os seres humanos. Então, são relações que elas podem ser de ordem política, de ordem econômica, cultural, afetiva, educacional, religiosa, dentre várias outras coisas, né? Em cada momento histórico, os seres humanos, eles inventavam e reinventavam os fios que vão tecer os tecidos sociais de acordo com as suas necessidades, tanto as necessidades materiais quanto as necessidades subjetivas. E o que é isso, né? São os nossos valores, as nossas crenças, os nossos pensamentos, transformando as coisas do mundo, o mundo material, aquilo que de fato afeta no nosso dia a dia. Então, a maneira como a gente se relaciona para produzir aquilo que a gente precisa, produzir os nossos alimentos, produzir tecnologia, como que as nossas crenças e os nossos pensamentos vão influenciar na maneira como a gente supre as nossas necessidades materiais. Então, assim, nesse ambiente onde os seres humanos, eles constroem essas teias de relações sociais, é o que a gente chama de sociedade. E, assim, é de fato o lugar em onde a gente aprende os valores que eles são necessários para essa vida em sociedade. Então, assim, valores, crenças, hábitos, costumes que são transmitidos pelos grupos sociais nos quais a gente está inserido, né, como família, amigos, a nossa igreja, os meios de comunicação que a gente consome, é tudo isso que vai construir as ideias e os valores que a gente tem sobre o mundo. Então, assim, muitos eles vão dizer que a sociologia ela é a ciência que trata do que todo mundo sabe, mas numa linguagem que ninguém entende. Mas assim, vamos pensar no porquê que isso acontece, né?
Então, a sociologia, ela vai estudar os fenômenos sociais que afetam a gente no nosso dia a dia. E são esses fenômenos que, às vezes, eles vão provocar certas indagações na gente, sabe? Aquilo que eu falei para você, da gente estar levando as coisas com naturalidade, achar que as coisas são do jeito que são porque tem que ser assim ou porque elas sempre foram assim. De repente, você começa a se perguntar, nossa, mas por que isso acontece? Então, a sociologia, ela carrega em si, ela tem em si essa característica de provocar essas indagações na gente a respeito das relações sociais que a gente vive, a respeito do nosso tecido social. A primeira impressão que a gente tem é que, assim, por tratar de assuntos cotidianos, a sociologia vai ser fácil de entender. Só que a sociologia, ela analisa relações sociais com base em modelos de interpretação usando métodos científicos. Então, assim, apesar de ser uma coisa, de ser fácil, como eu falei para vocês, de não ser tão difícil assim, não precisa colocar mil caraminholas na cabeça, achando que, nossa, matéria chata, não sei o quê. Não, apesar, assim, dela trazer essas indagações que a gente faz no nosso dia a dia, a respeito das nossas relações sociais, a sociologia não é o achar alguma coisa, ou essa é a minha opinião sobre tal coisa. Então, assim, não é uma mera ciência opinativa ou de achismos. Por quê? Porque ela se baseia em metodologia científica para afirmar aquilo que ela está afirmando. Pode parecer um pouco complicado, porque nas ciências humanas a metodologia é um pouco mais complexa, né, do que a metodologia ali das biológicas, ali das exatas, mas existe metodologia também. Quando a gente estudar os principais autores da sociologia, a gente vai compreender isso melhor, qual que é a metodologia que cada um deles adota no seu modelo avaliativo de sociedade. Mas, assim, não é a ciência do achismo, não são opiniões, certo? Elas são embasadas em métodos científicos que foram criados a partir ali do século XIX. Então, por que as coisas são desse jeito e não daquele? Por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Por que existem regras na sociedade? Enfim, né? São essas e outras questões que vão desfilar aí na sua cabeça, que intrigam a gente, mesmo que a gente não fique conversando sobre elas de forma assim reflexiva. Estamos falando sobre sociologia, mas, querendo ou não, essas questões estão dentro da nossa cabeça, né? Então, assim, aquela coisa quando a gente está batendo um papo com um amigo e aí a gente expressa a nossa opinião sobre um assunto que diz respeito à sociologia, e a gente acaba fazendo as mesmas perguntas que a sociologia faz, e muitas vezes identificando os problemas que na sociologia busca resolver, busca trazer alguma resolução para aqueles problemas. Então, assim, por se tratar de uma ciência, a sociologia acaba usando um jeito de falar e escrever que é diferente do nosso cotidiano. Porque como que a gente vai expressar essas ideias na sociologia? Através de conceitos. Ou seja, o que são esses conceitos? São noções formuladas de um modo mais sistemático, mais sistematizado. Então, a sociologia vai ajudar a gente a refletir sobre certezas que a gente tem, problematizando essas certezas e podendo, inclusive, modificar a nossa percepção sobre aquilo que a gente vive na nossa rotina. Então, a sociologia vai contribuir para alterar essa maneira como a gente vê a nossa própria vida e o mundo que cerca a gente. Então, a gente pode dizer que a sociologia ela trata de fenômenos sociais com uma abordagem diferente de de outras ciências, certo? De outros sistemas metodológicos. Aquilo que eu falei para vocês, não é achismo, não é opinião, certo? Então, assim, a partir desse estudo da sociologia, você vai começar a refletir sobre as sociedades, questionando, construindo um pensamento que ele seja mais crítico. A sociologia, na visão, tem um sociólogo, né, chamado Pierre Bourdieu, que quando a sociologia, essa frase é do Bourdieu, é um dos principais sociólogos que a gente estuda na faculdade. Quando a sociologia é colocada numa posição crítica, ela incomoda muito, porque, como outras ciências humanas, ela revela aspectos da sociedade que certos indivíduos e grupos procuram impedir, ou seja, ela vai
revelar determinados fenômenos e de tais fatos que podem perturbar alguns interesses ou mesmo concepções, explicações e convicções que já estão há muito tempo arraigadas. Então, aquilo que eu falei para vocês, assim, deve ser assim porque sempre foi assim, deve ser assim porque tem que ser assim mesmo, uns com tanto, outros com tão pouco, tanta diferença social, é convicção que a gente tem, né? O que é convicção? A certeza de que a gente tem que um fato é verdadeiro apenas com as nossas provas morais em relação àquilo. Que está arraigado, né? Que está enraizado dentro da gente. Então, a sociologia vai ajudar a gente a refletir nessa questão. Então, assim, vamos conversar também um pouco sobre como a sociologia surgiu. Antes disso, vou ler uma frase para vocês, vou ler um trecho de um livro do Bourdieu. A sociologia e a miséria humana, levar à consciência os mecanismos que tornam a vida dolosa, inviável, até inviável, né? E não neutralizá-los, explicar as contradições não é resolvê-las. Mas por mais cético que se possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, não se pode anular o efeito que ela pode exercer ao permitir aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu sofrimento a causas sociais e assim se sentirem desculpados, e fazendo conhecer amplamente a origem social coletivamente oculta da infelicidade, sobre todas as suas formas, inclusive as mais íntimas e as mais secretas. O que ele quer dizer com isso, gente? Sabe aquelas questões que você tem dentro de você, que às vezes você acredita que aquilo é uma coisa que é só sua, só você sente aquilo, só você vive aquelas opressões, só você tem aqueles questionamentos no dia a dia. Às vezes, você é bem informal agora, aquela falta de vontade de acordar para ir trabalhar, de pensar, nossa, meu Deus, que saco eu ter que trabalhar para ganhar dinheiro, queria estar fazendo outra coisa, queria estar vivendo do meu hobby. Sabe, são questões que a gente acha que elas são só nossas, são coisas que estão só dentro da gente. Mas quando a gente começa a entender sociologicamente algumas estruturas às quais a gente é submetido, a sociologia vai trazer para a gente a luz no fim do túnel, mostrando que isso, por vezes, pode ser muito mais estruturas sociais, né, contradições sociais que estão colocadas, que elas vão exercer sobre a gente esse efeito de causar sofrimento, de causar infelicidade, sabe? Até aquelas que são mais íntimas, que a gente realmente acredita que é só nossa mesmo, mas quando a gente começa a entender as coisas sociologicamente, a gente percebe como aquilo é construído socialmente e afeta a gente de maneira individual, certo? Então, muita coisa que a gente sente, que a gente pensa, que às vezes a gente se sente até infeliz, ou até feliz por aquilo, ou até satisfeito com aquilo, na verdade são construções, são estruturas sociais que estão postas para a gente antes da gente pensar em nascer, certo? Então, é isso que a gente desenvolveu o nosso pensamento crítico. A gente pensar nas coisas não só a partir do ponto de vista individual, não só a partir daquilo que é a minha opinião, que é o meu achismo, mas eu entender como que a sociedade se estrutura e se coloca sobre mim, se coloca sobre a minha existência. Então, vamos entender melhor o que é a sociologia. Agora que, assim, a gente já pensou sobre como é importante a gente viver em sociedade, como que a sociologia ajuda a gente a pensar nessas relações sociais, vamos entender melhor o que é a sociologia. Então, sociologia é a ciência social que estuda as relações sociais e as formas de associação dos seres humanos, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. A sociologia estuda os grupos sociais, a divisão da sociedade em camadas ou classes sociais, a mobilidade social, os processos de mudança, cooperação, competição e conflito que acontecem nas sociedades. E de onde veio essa tal de sociologia? Desde a antiguidade existia uma preocupação em entender como que a sociedade funcionava.
Isso era um desafio importante, tentar entender como que os seres humanos se relacionavam e o que determinava esses relacionamentos. Antigamente, até o século XIX, quem estudava a sociedade eram os filósofos, entre eles o Auguste Comte. O Auguste Comte, ele nasceu em 19 de janeiro de 1798, ele faleceu em setembro de 1857 em Paris. Ele era filósofo e autoproclamado líder religioso. Foi o Comte que deu para a ciência da sociologia esse nome e que ele estabeleceu uma nova disciplina dessa forma sistemática, para assim, como eu falei para vocês, até o século XIX, quem estudava a sociedade eram os filósofos. E a partir de Comte, que ele vai sistematizar a sociologia como uma ciência em si. Ele foi filósofo, foi professor em uma universidade na França, e ele se dedicou a estudar a sociedade como uma ciência, chamada até então, era chamada de física social. Só mais tarde, lá no século XIX, mais precisamente no ano de 1839, é que o Comte vai chamar essa ciência de sociologia, que significa, né, do latim sociedade, societá do latim, que significa sociedade, e logos do grego, que significa estudo, razão. A sociedade naquela época, gente, estava passando por transformações muito intensas, porque a Europa estava mudando o modo de viver, de produzir, para começar outra maneira de se relacionar para estabelecer essas relações de produção. Então a Europa estava deixando lá de viver o feudalismo, que era um sistema econômico baseado no quê? Na terra, para entrar no capitalismo, um sistema econômico que vai ser baseado no capital. A gente viu um pouquinho disso lá no comecinho do curso de História, quando a gente estava falando sobre o contexto das grandes navegações, sobre como tudo estava mudando, o iluminismo, certo? A religião deixando de ser a base de todo o pensamento e a ciência começando a ganhar força, as explicações racionais começando a ganhar força. Então, era esse contexto de mudança que estava acontecendo. E aqui eu trouxe para vocês, né, para vocês observarem assim, a clássica pirâmide do capitalismo e a nova pirâmide do capitalismo. O que a gente percebe de diferença entre essas duas aqui, né? A primeira, ela foi criada para representar a sociedade da segunda década do século XX. E qual que é a estrutura que a gente vê aqui? No topo da pirâmide, a gente tem o quê? Que é esse saquinho aqui? O dinheiro, certo? No topo, então, lá em cima, a gente tem o dinheiro. Logo depois a gente vai ver a classe dominante composta ali pelos reis, pelos aristocratas, né? Pela aristocracia. Abaixo disso, a gente tem aquele que é o sustentáculo ideológico disso, e político, que vai ser a igreja, o Estado, religião, os bispos, os papas. Então, assim, é o pensamento religioso. Como instrumento de coerção, a gente vai ter o que aqui? O exército, né? E abaixo disso, a gente tem aquilo que o Marx, que a gente vai estudar mais especificamente ali na frente, mas que o Marx vai identificar como a pequena burguesia. Então, assim, pequena burguesia são pessoas ricas, que têm capital, têm dinheiro, mas elas estão abaixo de toda essa estrutura que a gente comentou, do exército, da religião, do rei com a aristocracia e principalmente do dinheiro. E lá embaixo, na base da pirâmide, segurando toda essa encrenca em cima das costas, a gente tem a proletariado, né? O que é o proletariado? O proletariado são essas pessoas que trabalham, que vendem a força de trabalho e que não têm acesso aos meios de produção. Então, são pessoas que a única opção que elas têm é vender a sua força de trabalho. Mais para frente a gente vai compreender isso melhor, mas assim, resumidamente, o proletariado é quem vende força de trabalho, quem não tem acesso aos meios de produção, são os trabalhadores. Comparando com essa segunda pirâmide, que é uma pirâmide que ela está mais para frente ali no final do século XX, início do século XXI, né? O que a gente tem lá no topo?
Ainda é o dinheiro? É o dinheiro. Só que o que está no topo dessa nossa sociedade atual é o grande investidor, é o acionista, são as grandes corporações. Então, assim, a gente tem hoje em dia no topo da nossa pirâmide o capital que a gente chama de capital financeiro, ou aquilo que Marx também ele vai falar no capital, do capital fictício. Por que a gente chama isso de capital fictício? Por que a gente chama de capital financeiro? Porque não necessariamente esse capital ele está ligado a uma riqueza material. Então, assim, vocês já ouviram falar da bolsa? Por exemplo, hoje a bolsa tá lá batendo recorde de lucratividade. De repente, pá, caem as ações e o lucro daquela empresa baixa porque algum político fez algum comentário que causou isso na bolsa. Então, assim, você vê que às vezes a oscilação de preço, a oscilação de lucro, ela é tão absurda que não tem nada assim, não tem lastro material que explique aquilo. Ninguém quebrou, a empresa não faliu, não explodiu, não aconteceu nada físico, nada material que explique aquilo. Então, por isso que a gente chama de capital fictício, porque é um capital, assim, meramente especulativo. Não é um capital que existe na realidade, que você pode tocar ele por tendo assim terra, tendo produção. É um capital que ele existe porque existe ação, existe financiamento, enfim, mas ele não é real, ele não é tocável. Então, na nossa sociedade de hoje em dia, é esse capital que está ali no topo da pirâmide. É o grande investidor, são as grandes corporações, o capital especulativo. Logo abaixo ali disso, a gente tem a guarda de honra, a gente tem a guarda de honra ali, o exército privado dessas grandes corporações. Na esfera seguinte, a gente vai ter a tropa de choque dos exércitos nacionais, que vão garantir a normalidade do sistema contra distúrbios, né? Então, assim, temos manifestações, temos pessoas que estão se organizando contra isso, é esse pessoal que vai garantir a normalidade das coisas. Opa, estão se manifestando lá. Reprima essa manifestação, porque as coisas elas têm que continuar funcionando de acordo com o interesse daquelas pessoas que estão lá no topo da pirâmide, de acordo com aquele capital que está lá no topo da pirâmide. Na parte intermediária, a gente vai ter ali a classe média, né, ali assistindo a sua televisão, consumindo suas coisas, indo no shopping, comprando coisas, que é ali a antiga pequena burguesia, né? Todo mundo alienado, anestesiado pela mídia. Em seguida, a gente vai ter o exército do império. Por que a gente chama de exército do império? Porque vai ser esse exército que combate e ameaça o modo de vida ocidental. Então, e na base da pirâmide, sempre aqueles que vão viver do seu próprio trabalho, né? E o que é esse ameaçar o modo de vida ocidental? A gente tem o modo ocidental que predomina no mundo hoje, que é o modo capitalista. E o que é o modo capitalista? É o modo como a gente se relaciona para produzir e suprir as nossas necessidades materiais. Poderia ser diferente? Sim, poderia ser diferente. Já foi diferente? Sim, já foi diferente. Mas no momento é assim que funciona. Há formas de mudar isso? Sim, há formas de mudar isso. Tudo isso a sociologia contempla. Sobre todos esses assuntos, a sociologia vai conversar com a gente. Então, quando a gente escuta, por exemplo, que os Estados Unidos invadiu um país do Oriente porque diz que naquele país lá não existe democracia, porque eles querem derrubar alguém que seja um ditador, a gente escuta isso e fala, nossa, que legal, né? Os Estados Unidos levando a democracia para o resto do mundo, uau, como eles são bonzinhos, né? Mas na verdade não é nada disso, porque esses países imperialistas, eles querem levar o seu modo de vida para outros países que não contemplam esse modo de vida ocidental, exatamente para poder fazer o quê? Aquilo que a gente conversou lá no comecinho da história, desde as grandes navegações, que é abrir mercados. Sempre pensa-se nisso, em maneiras de circular ainda mais o dinheiro, maneiras de se lucrar ainda mais. Então, na verdade, quando eles invadem um país do Oriente, eles não estão pensando nisso que eles são bonzinhos e querem levar a democracia para lá. Eles estão fazendo isso porque eles querem impor um modo de vida ocidental. Ah, professora, mas realmente lá existia um ditador, realmente os Estados Unidos foi lá e derrubou. Certo, mas você já parou para pensar sobre o que aconteceu depois disso? Depois que foram lá e derrubaram o tal do ditador, que
não estou dizendo que não existia, tá? Até existia. Mas o que aconteceu depois disso? Aí a vida de todo mundo, nossa, virou um mar de rosas, né? Ficou tudo perfeito depois que os Estados Unidos foi lá. Será? Vamos até dar uma pesquisada melhor sobre isso daí? Como que ficou a vida dos países que foram invadidos na sociedade moderna pelos Estados Unidos? Será que virou tudo um mar de rosas mesmo? Aí, ó, isso já é uma pergunta que cabe aí na sua cabeça, que você, sem querer, se você pensar e pesquisar sobre isso, você já vai estar pensando sociologicamente. E por que que a sociologia surgiu, né? Por que que a sociologia ela vira uma ciência em si? Duas grandes revoluções da história da humanidade vão ter muito a ver com essa mudança. A primeira vai ser a Revolução Francesa, com a formação da República. Em segundo, vai ser a Revolução Industrial, na Inglaterra, com a criação do motor a vapor, da combustão. Depois da Revolução, imagina você, as mudanças, né? Depois da Revolução que estavam acontecendo na vida das pessoas, que antes da Revolução Francesa, elas dependiam totalmente de um senhor, ali no feudalismo, aquele dono da terra. Com a República, as pessoas elas vão passar a ser o quê? Cidadãos, com responsabilidade pelo funcionamento da sociedade, assim, pelo menos teoricamente, né? Na prática pode ser que as coisas não funcionem tão perfeitamente assim, mas teoricamente o que acontece na República? A gente passa a ser cidadão, a gente passa a fazer parte do gerenciamento dos bens públicos ali. Então a gente vota, né? A gente escolhe os nossos representantes, a gente não tem mais uma pessoa que impõe o poder dela porque passou de pai para filha, a gente não teve participação nenhuma nesse processo. Então a gente passa a ter responsabilidade social. E depois da Revolução Industrial da Inglaterra, então, daquele monte dos camponeses que trabalhavam na terra ali, com as suas próprias ferramentas, essas pessoas elas vão passar a ser operários de fábrica. E aí, sem as suas ferramentas, né, sem ter acesso aos meios de produção, o que vai restar para essa galera? Vender força de trabalho para um patrão. Então, foram mudanças que elas foram muito fortes. E tudo isso vai repercutir, desculpa, drasticamente na maneira como que a gente vive, como que a gente se relaciona uns com os outros. As sociedades elas vão se transformando em estruturas que elas são muito complexas. Então, para isso que vai ser necessário existir uma ciência capaz de entender o que é que estava se passando. Então, é dessa forma que surge a sociologia. Então, assim, resumindo, né, a sociologia ela nasce de um momento de crise social, quando a sociedade está vivendo por mudanças que são muito drásticas, muito intensas, e também com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas vão contribuir para a chegada de um novo sistema econômico, o capitalismo, passando ali pelo seu período de mercantilismo, né, que se consolida na forma de produção capitalista. E tudo isso vai trazer questionamentos, vai trazer questões novas que a sociologia vai buscar responder. Então, é assim que surge a sociologia. Na próxima aula, a gente vai ver melhor sobre o Durkheim, o Weber e o Marx, que são que a gente chama de os três porquinhos da sociologia, os três principais pensadores da sociologia. Eu vou tentar, assim, fazer esse curso de sociologia o mais condensado possível, tá? Para não ficar uma coisa muito extensa e, como eu sempre falo, sobrecarregar ainda mais vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, aproveitado, aprendido alguma coisa. Eu estou disponível, tá? Para tirar qualquer dúvida de vocês. Vou colocar uma listinha de exercícios, nada obrigatório, só para quem tiver a fim de treinar mesmo. E estudar um pouco mais, né, para os vestibulares e Enem aí que vocês vão fazer, certo, galera? Então, um abraço para todo mundo, bons estudos e até a próxima.